6, eu vou estar lendo aqui uma palavra bem conhecida, capítulo 6, amados. O segundo livro de Reis, capítulo 6. Glória a Deus para a nossa meditação aqui nesta noite. Quem trouxe a Bíblia, diga graças a Deus. Então abra ela agora, né? Capítulo 6. E nós vamos ler aqui, irmãos, o capítulo 6 e o versículo de número 11, que nos diz assim a palavra de Deus, irmãos, ó. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Somente até aqui, eu convido a igreja para sentar, meus queridos. Glória a Deus. O profeta Eliseu, irmãos, ele foi um grande homem de Deus, né? E ele teve um começo humilde. O começo de Eliseu foi, todo começo, na maioria das vezes, ele é bem humilde, né? A menos que a pessoa seja uma pessoa assim que nasceu em berço de ouro e teve uma grande oportunidade, filho de alguém importante, e aí, digamos assim, que abre as portas mais rápido, né? Mas quando a pessoa é humilde, quando a pessoa ela não tem uma família, digamos assim, com grandes poderes, com grandes recursos, quando você não tem ninguém importante para te dar uma mão em algumas áreas da vida que a gente necessita, a gente tem um começo humilde também, né? E o profeta Eliseu, ele teve um começo bem humilde, que ele foi trabalhar, teve uma chamada de Deus para a obra, e o trabalho dele, irmãos, era um trabalho simples que a maioria das pessoas hoje não ia querer. Porque eu vejo que tem pessoas, irmão, que às vezes até para pregar a palavra, nega-se. Imagina, tem pessoas que têm oportunidade para cantar um hino. Eu não estou falando com quem não sabe cantar, estou falando com gente que canta bem, né? Eles têm oportunidade para cantar um hino, não canta. As pessoas que têm sabedoria, graça, para pregar, têm oportunidade para pregar, não vão. Pessoas que têm oportunidade para dirigir um trabalho, uma igreja, não aceita, né? Então, o trabalho de Eliseu era muito mais simples do que essas coisas que eu disse. Porque ele veio trabalhar com Elias, ajudante de Elias. E tem uma coisa que o profeta Eliseu fazia, que a Bíblia menciona com muita clareza, que quando o profeta Elias queria lavar as mãos, Eliseu vinha com a bacia e com a água. Então eu fico pensando, se um obreiro ele rejeita uma igreja para cuidar, se um obreiro rejeita uma oportunidade no altar para pregar, se um cantor rejeita uma oportunidade para cantar um hino, que é para servir a Deus, será que essas pessoas, se fosse no lugar de Eliseu, iam querer servir o Elias? Porque o Eliseu está servindo o Elias, ele está lavando a mão de Elias, ele está apoiando Elias, dando suporte a Elias. O profeta é Elias, né?
tudo é Elias. Eliseu é apenas, não é nem coadjuvante, é menos do que coadjuvante. É um ajudante lá de longe, digamos assim, que está suprindo as necessidades do profeta Elias. Quantos de nós, que se fosse um chamado para lavar a mão de alguém, levar água para a pessoa lavar pé, lavar a mão, trazer uma muda de roupa, fazer um serviço simples e humilde, a maioria de nós rejeitaria. Só que o livro do profeta Zacarias, irmãos, no capítulo 4, versículo 10, Deus fala assim, ó: não desprezeis o dia dos pequenos começos. Por que Deus falou isso? Deus falou isso através do profeta Zacarias, porque quando eles estavam edificando o templo de Zorobabel, porque o primeiro templo havia sido destruído, então eles acharam um templo assim muito, digamos assim, muito longe de beleza, de tamanho em relação ao primeiro templo. Então, quando eles viram os fundamentos serem lançados, algum começou a chorar e começaram a se lembrar da glória do outro templo e tal. Aí Deus disse: oh, para um pouquinho aí, ó. O que vocês estão vendo é apenas o começo, né? Então tem que esperar, tem que ter paciência. Tem gente, irmão, que o começo ele já é reprovado por Deus. Por quê? Porque não tem paciência. Irmão, tem muita gente, irmão, que quer plantar sem colher. Esse é o problema das pessoas, né? A igreja não me ajuda, a igreja não me dá oportunidade para mim fazer a obra. Irmão, para colher, primeiro tem que plantar. Então, sem isso não existe. Então, o profeta Elias está lá, ele é o profeta, né? Vamos dizer que o ícone, uma palavra muito usada nos dias atuais, é o profeta Eliseu. Claro que Deus a Deus é a honra, a Deus é a glória, a Deus é o poder, Deus é tudo, sem Deus o homem não é nada, mas o profeta é Elias. Eliseu é apenas aquele que traz a bacia, traz a água, traz a toalha, é aquele que vai lá fritar um ovo, fazer alguma coisa dentro de casa, preparar as roupas para a viagem. Eliseu é um ajudante. Só que ele tem um chamado. E na hora dele, tudo vai acontecer, porque cada um de nós, Deus tem determinado um tempo para nós. Só que até chegar o nosso tempo, nós temos uma caminhada. É aquele negócio, irmãos, que primeiro o homem é provado, e depois Deus o aprova, né? É aquilo que a Bíblia fala do diácono, diz a palavra que aquele que servir bem como diácono, vai adquirir para si uma posição de confiança, credibilidade. Mas daí a pessoa é chamada para ser um diácono, não corresponde, não é uma pessoa como deveria ser no ministério. O que acontece? Dificilmente Deus vai levantar alguma coisa a mais. Então nós temos que entender que cada um de nós tem um tempo de Deus na vida da gente. Enquanto esse tempo não chega, vamos lavar, vamos trazer a bacia com água, vamos trazer a toalha, vamos fazer aquilo que é preciso fazer, e na hora certa, Deus vai nos levantar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. O profeta Eliseu, como aconteceu na vida dele? Deus disse que ia retirar o profeta Elias, e aí o profeta Elias chegou para o Eliseu e disse: ó, o seguinte, Deus vai me recolher, vai me tirar. Pede o que tu queres. Aí ele disse: ó, eu quero porção dobrada do teu espírito. Nota-se que era um homem espiritual. Ele poderia ter pedido outra coisa. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias diz o quê? Dura coisa tu pediste. Agora tem um detalhe: se tu me ver ser tomado, se fará. Se tu não me ver, nada acontecerá. Então, se Eliseu até ali era uma pessoa vigilante, dali para frente, ele se tornou mais vigilante ainda. E a Bíblia Sagrada mostra, Eliseu dizia: eu vou em Jericó. Ele falou: eu vou junto. Ele falou: não, fica aí. Não, vou contigo. Entendeu? Eu vou para Gilgal. Eu vou contigo. Não, fica aí. Descansa. Vai dar uma pescada. Vai dar uma voltinha no shopping. Não, vou contigo. Né? Vou para o Jordão. Vou contigo. E Elias indo e mandando Eliseu ficar. Só que Eliseu não ficava. A maioria de nós ia dizer: bom, hoje eu ganhei uma folga, graças a Deus, né? Deus se lembrou de mim, né? A maioria de nós ia dizer assim: opa, também sou filho de Deus, ganhei uma folguinha, hoje não vou precisar
servir o Elias em nada, vou aproveitar e curtir o final de semana. Mas Eliseu não, ele queria receber porção dobrada do Espírito que havia em Eliseu. Por isso ele não abria mão das oportunidades, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Ele ia Elias à frente, ele atrás. Quando chegaram no Jordão, Elias foi tomado. E Eliseu viu, a capa caiu, Elias subiu ao céu num redemoinho, Eliseu pegou a capa, ainda não sabia que estava revestido de tanto poder, e disse: onde é que está o Deus de Eliseu? E quando falou isso, pegou a capa e feriu as águas do Jordão, e elas se abriram. O Deus de Eliseu o Deus de Elias havia revestido Eliseu de porção dobrada do Espírito, meus irmãos. Ali o profeta Eliseu começava um grande ministério. E Eliseu, irmãos, ele foi um personagem importantíssimo na vida de Israel. Se não fosse o profeta Eliseu, lógico, Deus usando Eliseu, né? Se não fosse o profeta Eliseu, Israel teria sido destruído pelo rei da Síria. Mas todas as vezes que o rei da Síria armava alguma emboscada, armava alguma cilada contra Israel, o Espírito de Deus revelava para Eliseu. Por isso que vale a pena estar na presença de Deus, irmãos. Quem está na presença de Deus nunca está desavisado. Ah, pastor, não estou sabendo de nada, não vi nada, não sei de nada. Não, quem está na presença de Deus, Deus fala. Fala ou não fala, meus irmãos? Deus só não fala com pessoas que estão longe dele. Mas pessoas que estão em comunhão, conectado com o céu, Deus fala. Aí o rei da Síria armava a emboscada, vamos esperar Israel aqui e vamos destruir. Aí Deus dizia para Eliseu, vai lá, fala para o rei de Israel que ele não vai por esse caminho, porque o exército da Síria está lá esperando por eles. Aí o homem ia lá e dizia para o rei de Israel, olha, Eliseu disse que é para o senhor desviar-se desse caminho porque tem emboscada. E cada vez que o rei da Síria armava uma emboscada, o rei de Israel se desviava. Não que ele fosse, digamos assim, uma pessoa que soubesse por si próprio, mas ele era orientado pelo homem de Deus, irmãos. Muitas das vezes Deus usa homens e mulheres de Deus para nos orientar, só que a gente entra aqui e sai ali. Ah, o pastor disse alguma coisa lá sobre isso, mas eu que sei onde é que o calo dói. Ah, tá ok, né? O rei de Israel também sabia onde o calo doía. Mas a cada revelação, a cada mensagem de Deus, ele dava ouvidos. Por isso ele não caiu na mão dos seus inimigos. E enquanto nós estivermos vontade, disposição de escutar Deus, Deus nunca permitirá que caiamos na mão dos nossos inimigos. E quando eu falo de inimigo, irmão, eu não estou falando do sogro, da sogra, do cunhado, do vizinho, do colega de trabalho. Quando eu estou falando na mão dos inimigos, eu estou falando de Satanás. Porque cada pessoa que se levanta contra alguém que está fazendo bem é manipulado por Satanás. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o principado, potestade das trevas, contra o príncipe deste mundo, é contra Satanás. E aí eu preciso estar revestido. Paulo ele tem um cuidado falando sobre revestimento, Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo diz, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo começa a falar sobre as armaduras de Deus. Ele menciona um capacete chamado capacete da salvação, um escudo chamado escudo da fé, uma espada chamada espada do Espírito, e ele diz que os pés devem estar calçados na preparação do Evangelho da Paz, e ele fala em Efésios 6,18, vigiando e orando em todo o tempo. Né? O capacete, irmãos, é proteção para a cabeça. O escudo da fé, Paulo diz que é para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é uma arma de defesa. A espada, ela tanto pode ser usada na defesa, quanto principalmente no ataque. Então, o crente ele não tem que ficar
esperando o capeta atacar ele todo dia, né? O capeta ataca ele, e ele só corre, só foge. O crente, irmão, ele tem que ir para cima do inimigo também. E como é que a gente vai para cima dos nossos inimigos? Falando aqui de forma espiritual, não falando de carne e sangue. Nós vamos com oração e jejum, meus irmãos. Nós vamos com a poderosa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, muitas pessoas que estão presas hoje por homicídio, por tráfico, né, por crimes terríveis, talvez não estariam presas se nós tivéssemos ido até eles antes. Mas se a igreja não vai até as almas, o diabo vai. Se a igreja não arrasta eles para a presença de Deus, o diabo arrasta ele para as trevas e para o pecado. Então a igreja ela não pode ficar acomodada dentro de quatro paredes, achando que a obra de Deus é isso aqui apenas. Não, meus irmãos. A igreja, ela tem que ir em cima, ganhar as almas, trazer as pessoas para a presença do Senhor. Para isso Deus nos revestiu, né? Então, cada vez que o rei da Síria ia pegar Israel, não conseguia. Daí ele ficou cismado. Ele falou, deve ter alguém aqui na Síria que está traindo a gente. Deve ser ligado a Israel e está traindo a gente. Ele fez uma reunião com toda a alta cúpula dele e ele foi bem claro. Disse, escuta, quem de vocês aqui, quem de nós aqui é pelo rei de Israel? E lá no meio, irmãos, tinha alguém que tinha conhecimento de Deus e do profeta. Ele falou, rei, não é que tenha traidores aqui, não, ninguém daqui é por Israel, mas assim, lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, ele é profeta. Tudo que tu falas na tua câmara, no teu quarto de dormir, Deus fala para Eliseu. Eliseu sabe de tudo, Deus revela. E aí o rei da Síria entendeu que Eliseu era uma grande ameaça para a Síria. E se é uma ameaça, o que você faz com uma ameaça? Você extermina a ameaça. O rei preparou um grande exército, descobriu que Eliseu estava em Dotã, né, e mandou o exército da Síria para Dotã para prender o profeta Eliseu. O exército chegou de noite, cercou a cidade e Eliseu estava dormindo. De manhã cedo, o rapaz de Eliseu levantou cedo, aqui conforme diz a Escritura, e quando ele saiu para fora, irmãos, ele viu que em cima das montanhas que rodeava a pequena cidade de Dotã, que é muito formada de cordilheiras e muitas pastagens para gado, o rapaz viu que havia aquele exército grande da Síria. Ele entrou em parafuso, ficou assustado. Voltou para dentro de casa e disse, Eliseu, estamos cercados, há um grande exército que nos cercou, não tem como escapar. Foi aí que Eliseu disse a ele, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Porque Eliseu tinha fé, mas o rapaz, ele não tinha a mesma fé do Eliseu. Às vezes você fala para uma pessoa meio incrédula, né? Deus vai te abençoar. Ele não acredita. Deus vai te dar a vitória. Ele não acredita, por quê? Porque não tem fé. O moço de Eliseu, ele não tinha a mesma fé do Eliseu. Porém, quando Eliseu falou, ele não duvidou, né? Eliseu disse, olha, mais são os que estão conosco. Mas ele não está vendo nada. Ele não está vendo ninguém. O Eliseu não tem uma espada, o Eliseu não tem uma lança, não tem um escudo. Eliseu é profeta, profeta não usa armas dessa natureza. A arma do profeta é o joelho. A arma do profeta é a Escritura, é o Espírito do Senhor. Então Eliseu disse, mais são os que estão conosco do que com eles. E aí ele fez uma oração, irmãos. E é impressionante como uma oração muda tudo. Talvez o que está faltando para nós aqui é uma oração com fé. Uma oração pode mudar a situação, por mais difícil que pareça. Eliseu orou assim, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos para que ele veja. O socorro de Deus já estava ali. A única coisa é que ele não estava vendo porque ele não tinha fé. A ajuda de Deus havia chegado, o socorro de Deus estava ali, a mão de Deus estava ali para livrar, para guardar, mas ele não via porque ele não tinha visão espiritual e lhe faltou a fé. Mas quando o profeta ora para que Deus abra os olhos, e ele olha para a montanha, agora ele não vê apenas o exército da Síria, mas ele vê um grande exército por detrás do exército da Síria,
só que um exército diferente. Nesse exército o carro é de fogo, o cavalo é de fogo, irmãos. Aleluia, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus, é o fogo que consome a doença. É o fogo que consome as obras do diabo, meus irmãos. É o fogo que repreende o inimigo das nossas almas. Quem sabe que o nosso Deus é fogo consumidor? Levante a mão e diga glória a Deus. Então, a visão do moço foi impactante. Ele deve ter glorificado muito a Deus ali. Irmão, você precisa enxergar um pouco, pelo menos um pouquinho da glória de Deus na tua vida. Você precisa enxergar pelo menos um pouco dos milagres e livramentos que Deus já tem operado na sua vida. Você não deveria estar tão incrédulo, tão desmotivado, tão sem alegria, tão sem fé, tão sem gratidão. Você deveria enxergar um pouquinho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer, que Deus possa te abrir os olhos nessa noite para você enxergar algo de bom na sua vida e não apenas aquilo de ruim que o diabo mostra para você. Quem sabe que Deus tem coisas boas, diga glória a Deus. Às vezes estamos cegos, inclusive há um versículo que fala, na 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás. 2 de Coríntios 4, 4. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Porque do crente ele não fecha. Ele fecha do incrédulo. O incrédulo tem a sua mente e os seus olhos fechados. Se você observar aqui mais abaixo, eu não li, mas o rapaz que era crente, Deus abriu os olhos. E o exército da Síria, se você ler mais abaixo, Deus fechou os olhos. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos do moço. Deus abriu. Eliseu orou, Senhor, fecha os olhos do exército do rei da Síria. Todo o exército do rei da Síria ficaram com os olhos fechados. Não literalmente, mas chegaram diante de Eliseu, não conheceram. Chegaram diante do moço de Eliseu, não conheceram. Perguntaram por Eliseu, vocês conhecem Eliseu? Sabem onde é que ele está? Eliseu disse, olha, o próprio Eliseu falando, né? Oh, vocês querem o Eliseu? Está em Samaria. Eu vou levar vocês até lá. E Eliseu foi o guia que levou o exército da Síria para Samaria. Quando o exército da Síria entrou dentro de Samaria, Deus abriu os olhos do exército inimigo e eles estavam cercados pelo exército de Israel. O exército de Israel poderia ter destruído todo o exército da Síria. Inclusive o rei de Israel queria fazê-lo. Mas o profeta Eliseu, homem de Deus, disse, escuta, tu vai destruir quem não foi pego pela tua espada? Nada disso. Em vez de matar, destruir, faz o seguinte, dá pão, dá água, prepara um banquete aí para esse povo comer. E diz a Bíblia que foi preparado um grande banquete, o exército da Síria comeu, bebeu, se alegraram, fizeram as pazes com Israel. E em vez de levar Eliseu preso, saíram dali amigos de Israel. E esse capítulo termina dizendo que a Síria nunca mais invadiu as terras de Israel. É aquilo que a Bíblia ensina, se o teu inimigo tem fome, dá de comer, se tem sede, dá de beber. Não é verdade, meus irmãos? A perfeita vontade de Deus é a paz entre as nações, a paz entre as pessoas, a paz na família. Esta é a vontade de Deus. Mas quando a gente está com os olhos fechados, a gente acha que não, o negócio é guerra, é briga, é contenda, é acusação de tudo quanto é tipo. Irmão, que nesta noite Deus nos abra os olhos para a gente enxergar pelo menos alguma coisa positiva na nossa vida. Amém? Quem já está enxergando coisas boas na sua vida, diga glória a Deus. Confia em Deus, né? Então foi grande a vitória do profeta Eliseu. O Deus de Eliseu pelejou por Eliseu. E nesta noite ele peleja por mim, peleja por você, peleja pela tua casa, pela tua família. E o segredo é esse, né? Vamos orar. Porque às vezes a ajuda chega, mas a gente não enxerga, né? Às vezes a gente não enxerga. Conta a história de que um homem morava numa cidade e houve uma grande enchente. Uma enchente muito grande.
e as pessoas foram todas para o telhado das casas para escapar com vida. E ele, de muita fé, Deus vai me livrar dessa enchente que eu não vou morrer. E aí começou a vir os socorristas, bombeiros, pessoas com canoas, jet ski, tirar as pessoas de cima do telhado. E chegou um pessoal lá e disse: ei, desce daí, vamos. Ele falou: não, Deus vai me salvar. Não, Deus vai me salvar. Não quer ir? Não. Aí foram embora. Passado um tempo, veio mais uma equipe. Ei, sai daí, entra aqui no barco. Não, Deus vai me salvar. 3 vezes aconteceu. Após a terceira ida de equipes lá para retirar ele, a água foi subindo mais e acabou levando ele morreu afogado. Agora, será que as pessoas que foram até ali não eram usadas por Deus? Hein, meus irmãos? Quem compreende que a ajuda chegou através de pessoas e ele não entendeu e perdeu a oportunidade de escapar com vida. Então, às vezes o diabo cega tanto a gente, irmãos, que a gente não enxerga nada. E às vezes a gente fica dando volta ao redor do problema e aquilo nunca muda, nunca saímos daquela situação. E Deus já deu a resposta para nós. Né? A oração aqui de Eliseu mudou tudo. Então, uma oração, ela pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Uma oração pode te abrir os olhos para você entender e reconhecer que Deus é poderoso. Amém? Que Deus abençoe os meus irmãos. Uma salva de palmas forte para Jesus nessa noite. Palmas para Jesus, dá glória a Deus. Vamos cantar um pequeno corinho, irmãos. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está salvando. Mas conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. E não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Mas o que tu precisas, tu que vive reclamando é porque tu não tem fé. Quem crer em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, tudo se reluz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Mas o que tu precisas, mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo. Há crentes que não gostam de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo. Mas quem crê em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu convido a igreja para nós estar de pé, irmãos. Eu quero lembrar os irmãos que nessa quarta-feira, a partir da meia-noite, vai ter oração aqui na igreja. E se algum irmão tiver disposição, tempo e quiser orar, a partir da meia-noite, inicia a oração aqui na igreja. Quem me entendeu, diga amém, Jesus. Vamos fazer a parte das ofertas. Você que trouxe a sua oferta, pegue agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ofertar em nome de Jesus. Oramos a Deus apresentando as nossas contribuições. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, recebe as nossas ofertas, nos abençoa, meu Pai, nos guarda, nos cobre com teu sangue, nos livra das ciladas do inimigo, assim como livrava Israel, nos livra também do laço do passarinheiro, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido na vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor. Abençoa aos irmãos que estão contribuindo
E abençoa aqueles que não puderam contribuir nesta noite, mas que sejam abençoados em tudo. É o meu pedido, a minha oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor multiplique muitas e muitas vezes na vida dos irmãos aí. Amém? Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração especial pelos irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos que sexta-feira nós temos culto aqui. E sexta-feira nós vamos ter aqui o cantor Valmor Zilli. Ele esteve conosco domingo e vai estar conosco sexta-feira. Então, na noite de sexta-feira, o culto inicia às 19 horas. O irmão Valmor cantando aqui. Aí no sábado temos um culto maravilhoso também, que é o culto de jovens, já, né? Eu não sei quem é o pregador no sábado, mas já tem o pregador. Irmão Frank? O Frank? Aquele menino que você fala. Amém, irmão Frank. É que tem um outro Frank aí, não me assusta. Tá bom. Irmão Frank do Rio Bonito, ele congrega lá com o pastor Salés, vai estar com a gente aqui sábado à noite. Aí domingo tem a consagração de manhã, tem o culto da família à noite, tá bom? Vamos fazer a oração de encerramento, irmãos? Vamos orar a Deus agradecendo. Pastor, eu queria uma oração especial, então vem aqui na frente para nós clamar a Deus, interceder por você. O Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza, está aqui para abençoar a nossa vida. Amém? O presbítero Tiago vai me ajudar aqui a fazer unção com óleo. Pode vir quem deseja uma oração, pode vir que nós vamos orar pelos irmãos. Deus vai responder o clamor, eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, é chegado o momento da oração da fé, quando nós oramos intercedendo por todas as pessoas que estão conosco aqui nesta noite também, para que o Senhor venha abençoar a cada um deles, ó Deus. O Senhor é Deus que cura pela palavra, pelo louvor, pela oração. O Senhor é Deus que opera através da unção com óleo, meu Deus. Eu sei que as mãos benditas e santas do Senhor estão tocando em pessoas aqui nesta noite para conceder o milagre da cura divina, da libertação. E em nome do Senhor Jesus eu repreendo toda a obra do mal, Senhor, todo espírito de enfermidade, demônio que luta, demônio que assola, demônio que perturba lares e famílias. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, Satanás. Pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, todo espírito que perturba venha a ser repreendido agora. Toda doença incurável seja repreendida nesse momento de oração, meu Pai. Ó Senhor, que da planta do pé até o alto da cabeça dessa pessoa, nada do que está enfermo, nada do que está, ó Deus, causando mal, oprimindo, trazendo dificuldade para a vida desta pessoa, venha a ser repreendido agora pelo poder da fé. Sai, espírito de enfermidade. Sai, espírito de enfermidade, não resista ao poder do sangue de Jesus Cristo agora. Passa tuas mãos ensanguentadas, Jesus. Cura, meu Deus, a depressão, meu Pai. Cura todo abatimento emocional que essa pessoa sente na sua vida. Senhor, abençoa, abrindo portas maravilhosas nesta noite, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, meu Pai. Fica conosco, nos abençoa e nos dá a tua vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém, Jesus. Vamos despedir com a paz do Senhor, queridos. Digamos todos a uma só voz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado pela presença. Vão em paz. Todos tenham uma boa noite.